Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é a continuação do vídeo anterior, né? Na verdade é o segundo vídeo da série que eu falei que ia fazer sobre logicismo, né? E metalógica, enfim. No vídeo anterior, né, que foi o primeiro, eu falei sobre Frege e o logicismo dele. Então se você não viu, passa lá, dá uma olhada. Eu recomendo que você assista aquele vídeo antes de assistir esse daqui, porque é uma continuação, né? Cronológica inclusive. E então é bom você ter noções, né, da história do que aconteceu e do que está por vir. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Bertrand Russell, tá? E o Russell, ele foi muita coisa. Ele foi um filósofo lógico e matemático do século XX. Ele escreveu dezenas de obras dos mais variados tipos, que vão desde a lógica, a matemática e filosofia, epistemologia, até coisas como casamento e moral, pedagogia, religião, teoria da relatividade. Tem um livro chamado ABC da Relatividade, política e crimes de guerra no Vietnã. É sério. Ele escreveu tanta coisa que ele ganhou até um Nobel de literatura em 1950, porque ele escreveu umas paradas aí de ideais humanitários e enfim, umas coisas aí. Mas o que importa pra gente aqui é o lado lógico e matemático dele. E o Russell, ele foi um dos primeiros, junto com o Peano, né, o Giuseppe Peano, a dar importância ao trabalho do Frege. O próprio Russell disse que ele leu, né, ele tinha o Begriffsschrift, a conceitografia do Frege, ele leu durante alguns anos, mas só depois é que ele foi entender a importância, né, e ele disse que leu também as leis básicas da aritmética, mas ele mesmo diz que o simbolismo era tão complicado que ele não conseguiu entender o conteúdo e tampouco a sua significância, né, o que aquele livro representava para a lógica matemática. Ele não sabia então que o Frege já tinha adiantado boa parte do que ele pretendia fazer. Mas no geral, o trabalho do Frege o influenciou muito. E no prefácio do Principia Mathematica, que é o principal livro que a gente vai falar aqui hoje, ele diz que o crédito principal que ele dá em relação a essas questões de análise lógica e tudo mais é a Frege. E a influência do Frege em Russell fez com que o Russell visse, né, que o escopo da análise lógica poderia ser estendido para além da matemática, chegando a campos como a filosofia. E muita gente, né, atribui a esse uso da lógica na filosofia o início, né, atribui a isso o início da filosofia analítica. E a principal contribuição do Russell nesse aspecto foi a sua teoria das descrições definidas, na minha opinião. Ele fez várias outras contribuições, né, ele falou muito sobre epistemologia e várias outras coisas, mas ao meu ver, a principal contribuição dele para a filosofia analítica foi a teoria das descrições definidas, que resolve alguns paradoxos linguísticos, dá interpretações mais precisas de algumas formulações da linguagem que são meio zoadas, né? Além de ter aplicações no seu próprio projeto logicista. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a teoria das descrições definidas no futuro. Mas apesar dessa influência que o Frege teve em Russell, ele disse ainda, né, no prefácio do Principia, na verdade do Principles of Mathematics, que é um outro livro dele, que ele chegou, né, independentemente a vários desses resultados que o Frege tinha chegado no seu trabalho, e que ele só tomou ciência desse trabalho do Frege depois. E diferentemente do Frege, que acreditava, que nem o Kant, né, que a geometria tinha um fundamento na intuição do espaço, né, que nem eu expliquei no vídeo anterior, e pretendia reduzir apenas a aritmética à lógica, o Russell ele mantinha, na verdade, uma tese mais forte, né, do logicismo. Ele pretendia mostrar que não só a aritmética, mas que toda a matemática pura poderia ser derivada a partir de conceitos definíveis em termos de conceitos lógicos, né, poucos conceitos lógicos fundamentais. E desse jeito, o problema de você justificar crenças matemáticas seria reduzido ao problema que parece ser comparativamente mais fácil de você justificar princípios da lógica, que geralmente são tomados como autoevidentes. E se isso for possível, né, se você puder reduzir a matemática à lógica, então o Russell estaria provando também, né, que os matemáticos seriam lógicos sem saber que eram lógicos. Mas entre os escritos do Russell está o Principles of Mathematics, que nem eu tinha falado, que é uma grande obra não só sobre lógica matemática, mas ele fala sobre muita coisa também. Enfim, da matemática, né, tipo de relação, conjunto, número, mas ele fala muita coisa de filosofia. Ele inclusive diz que a primeira parte do livro é uma tarefa completamente filosófica. Né? E ele fala, não só na primeira, mas em outras partes, sobre coisas como causalidade, movimento, questões metafísicas. Ele fala até mesmo sobre a existência de Deus e outras coisas no livro. Então esse livro ele pode agradar tanto a matemáticos quanto a
filósofos, né, lógicos. E ele mesmo diz isso, né? Ele, acho que no apêndice, não, no prefácio, ele fala, né, quais seções vão ser mais atrativas para quais tipos de estudantes e tudo mais. E na segunda edição desse livro, né, do Principles, ele adicionou um apêndice em que ele expõe a teoria lógica do Frege, né? Ele meio que faz um resumo do que o Frege fez, expõe do jeito dele e apresenta algumas críticas, né, o que ele concorda, o que ele discorda e tudo mais. E isso, né, foi o que eu disse, foi o que deu mais visibilidade para ele, né, porque o Russell já era conhecido na época. E ele fez um outro apêndice também, que ele expõe um esboço da sua teoria dos tipos, que a gente vai falar sobre ela aqui hoje, para resolver o paradoxo que ele tinha encontrado no seu sistema, o famoso paradoxo de Russell, né, que também é uma versão, né, parecida, acabou assolando o sistema do Frege, né, o mesmo paradoxo tinha no próprio sistema do Russell, mas o esboço que ele fez estava mal feito e não deu muito conta do problema. E aí o Russell ele já estava preparando o segundo volume para essa obra, né, Principles, e nessa obra ele já tinha iniciado esse desenvolvimento do projeto logicista, né, de reduzir, né, a aritmética à lógica. E ele precisava desenvolver mais essa teoria dos tipos, que foi a solução que ele achou para os paradoxos, né? Ele precisava acabar com aquele paradoxo, porque se o sistema dele tiver uma contradição, ele é inútil, né? E, ao mesmo tempo, o professor dele, né, o cara que foi professor dele, que é o Alfred Whitehead, ele estava preparando o segundo volume para um livro que ele tinha feito, né, A Treatise on Universal Algebra. E ele já tinha feito o primeiro volume e ele estava escrevendo o segundo. E como os trabalhos tinham muito a ver um com o outro, né, eles acabaram entrando em colaboração e acabaram fazendo o que veio a se tornar o Principia Mathematica, né, que tinha a tentativa aí de alcançar aquilo que o Frege não conseguiu. E o título do livro, né, Principia Mathematica, certamente tem influência do livro, né, que tem o mesmo nome, o mesmo título, escrito por Newton, né, o Isaac Newton, que foi professor da mesma faculdade que o Russell, né, que é o Trinity College. E eu acho também, né, a opinião minha, eu acho também que teve a influência do Principia Ética, que é um livro do George Edward Moore, que era amigo pessoal do Russell, né, o Russell até cita ele em alguns trechos no Principles, né, agradecendo as contribuições filosóficas que ele deu e tudo mais. Mas enfim, o Principia Mathematica, né, que é a magnum opus dele em lógica matemática, é um trabalho gigantesco, foi feito em 3 volumes, muito densos, totalizam aí 2.000 páginas e é uma coisa absurda. E no prefácio ainda do 3º volume, ele diz, né, o Russell diz que eles ainda estavam pensando em um 4º volume, que seria escrito, né, em que eles falariam sobre os fundamentos da geometria, só que ele nem chegou a ser escrito, porque o Whitehead, né, que era o que estava responsável por isso, ele acabou perdendo um filho na Primeira Guerra, e isso acabou afastando ele, né, um pouco dos trabalhos, e ainda assim, ainda que isso não tivesse acontecido, eles estavam exaustos intelectualmente, porque cara, os anos que foram aplicados ao desenvolvimento do Principia devem ter sido bem maçantes, porque, só para você ter uma ideia, só depois de 360 fucking páginas aqui, eles provam uma proposição que vai ser usada na prova de que 1 mais 1 é igual a 2. 360 páginas. E muita gente posta essa imagem por aí, deve estar aí na tela, dizendo que essa é a prova de que 1 mais 1 é igual a 2. Não, não é. Inclusive está escrito ali que não é. Essa prova vai ser usada. A prova de que 1 mais 1 é igual a 2 vai ser feita só lá no 2º volume da obra, depois de 800 páginas. Nessa primeira foto aí, ele não tinha nem definido o conceito de número cardinal, depois de 360 páginas. Então é uma coisa muito bizarra, os caras estavam realmente cansados. E a notação que foi usada, né, a notação lógica de proposicional de primeira ordem que foi usada no livro, apesar de ainda ser um pouco complicada, já foi um grande avanço comparado ao sistema do Frege. Porque enquanto que a notação freguiana era bidimensional e completamente contraintuitiva, sei lá, você ocupava páginas e páginas com uma cadeia pequena, dedutiva, a notação do Russell, que se inspira na do piano, se aproxima muito da que a gente usa hoje em dia, apesar de ser um pouco diferente ainda, né? O quantificador universal, por exemplo, que hoje em dia a gente usa desse jeito assim, né, com o azinho de cabeça para baixo e depois a fórmula que a gente quer quantificar, a gente escreve desse jeito. O Russell, no trabalho dele, ele, em vez de escrever esse azinho de cabeça para baixo, ele pega a variável de quantificação, que nesse caso aqui é o x, coloca ela entre parênteses, né? Então isso daqui seria a quantificação, né, para todo x, px.
Alguns autores ainda escrevem assim, se eu não me engano, o Gensler, né, o Harry Gensler, do livro de Introdução à Lógica, ele usa essa notação. E outros autores também, acho que o Coppi, se eu não me engano. Mas hoje em dia é mais utilizada essa daqui. E o quantificador existencial, ele é usado como hoje em dia, né, normalmente. Então é um ezinho ao contrário, né? E para ficar bonitinho, né, para não ficar uma coisa diferente, a gente acabou adotando essa notação aqui. Só que a grande diferença entre a notação do Russell e a notação moderna é o uso de parênteses, né? Enquanto que na nossa notação a gente usa parênteses para explicitar, né, o escopo de da aplicação de um determinado operador, né? Por exemplo, se a gente fizer P e Q implica em P. A gente usa esses parênteses aqui para determinar que essa implicação aqui é o operador principal, né? O antecedente é essa conjunção aqui, o consequente é essa fórmula aqui, né? Então esses parênteses aqui servem para dizer que tudo que está aqui entre esses parênteses é o antecedente, né? A gente usa parênteses para delimitar isso daí. Na própria matemática a gente faz isso, né? Só que na anotação do Russell ele não usa isso, ele usa pontos para fazer essa separação do escopo, o que é um negócio bem chato de ser entendido a princípio, e mesmo depois que você se acostuma, ainda demora um tempo para você conseguir bater o olho na fórmula e conseguir entender de cara o que ela quer dizer. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, para ela ser formalizada, no sistema do Russell seria o seguinte, seria P ponto Q, porque uma coisa muito bacana, muito legal mesmo, é que eles usam pontos para delimitar o escopo de aplicação do operador e ele também usa ponto para dizer o que é uma conjunção, né? Então, no caso aqui que a gente usa esse Vzinho, né, de cabeça para baixo, ele usa um ponto, né? Olha só que maravilha que vai ficar. Então, P e Q, e aí depois tem um outro ponto, aí tem o símbolo de implicação, né, que é essa ferradura que ele usa, depois um outro ponto, e aí sim o consequente, que é o P. Então, essa fórmula aqui de cima, que a gente escreve desse jeito na nossa anotação, ela é escrita desse jeito aqui, né? Então, esses dois pontos aqui servem para delimitar o escopo de aplicação do operador principal, que no caso é a implicação, né? Ele determina o antecedente e consequente. E esse ponto aqui não tem nada a ver com isso, esse ponto aqui é uma conjunção, né? E, enfim, é é muito chato de você conseguir entender fórmulas assim. Conforme a complexidade da fórmula aumenta, mais chato fica de você entender. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a gente tiver isso daqui é uma tautologia bonitinha, né? E no sistema do Russell, isso daqui seria escrito da seguinte maneira. A gente teria aqui o operador principal, que é a implicação, que no caso dele ele usa esse símbolozinho de ferradura, que eu acho mais bonito, mas que é chato de desenhar à mão. E deixa eu ver, a gente teria então dois pontos aqui agora, e não apenas um. E eu já vou mostrar o porquê. Dois pontos de cada lado para separar o antecedente do consequente. O antecedente, a gente tem que é P e Q implicando em R. Então a gente vai ter o R aqui como sendo o consequente, né? A implicação, e dessa vez aqui não vai ter ponto, só vai ter um ponto aqui. E a gente vai ter o P e o Q, né? E olha só, o ponto do P e do Q, que é o da conjunção, é o mesmo, parece, né? Tipograficamente falando, parece o mesmo ponto que delimita o escopo de operação, mas não é, eles significam coisas diferentes, né? E aí no consequente a gente teria aqui o P, e aqui sim vai ter, né? Implicando em Q implica em R. Então a fórmula de cima é exatamente a mesma coisa da fórmula de baixo, a única coisa que muda é a notação, né? Então você vê como que é chato de você entender na notação do Russell essa fórmula que é aparentemente simples. Aparentemente não, ela é uma fórmula simples. Quando a gente escreve ela, né, na nossa anotação, ela é bem tranquila. Agora na anotação deles fica um negócio bem zoado. E quando põe o quantificador, então fica mais zoado ainda. Porque olha só, se a gente tiver aqui, por exemplo, para todo x, px ou q, e isso daqui implica em q ou para todo x, px, né? Só troquei aqui a ordem. Isso daqui, na anotação do Russell, vai ficar assim, né? A gente tem aqui o quantificador universal, né? Px, e aí a gente tem que usar dois pontos aqui agora, um antes e um depois da disjunção, para delimitar qual que é o escopo, né? Agora dois pontos aqui, dois pontos um em cima do outro, né? Quanto mais pontos tiver, tipo,
os pontos, né, o número de pontos que tem para diferenciar um escopo do outro. E aí depois disso daqui você vai ter a implicação, né, que é o operador principal. E agora o que vem depois, né, que... E aqui é a mesma coisa... Não, aqui na verdade não precisa. E aí de novo aqui o para tudo x, px. E etc. Enfim, como vocês puderam ver, é um negócio muito, muito chato. Mas já é melhor do que o Frege, né? E algumas vezes também o quantificador universal ele é omitido. Então a variável sobre a qual está se quantificando ela é usada em subscrito. Então, por exemplo, quando a gente escreve que para todo x, sei lá, φ de x implica em psi de x, isso daqui no sistema do Russell às vezes é escrito dessa maneira aqui, ó. Ele só vai colocar um φ de x, né, implica, e aí aqui no embaixo do implica ele vai colocar um xzinho aqui, que é tipo um índicezinho, né, que é justamente dizendo qual é a variável que está sendo quantificada universalmente. E aí, psi de x, né. Isso daqui eu achei legalzinho, eu achei interessante, mas não é usado hoje em dia, né, e por conta da dificuldade de uso geral disso daqui, essa notação foi abandonada, né, durante o desenvolvimento que a lógica se deu depois do Principia, que foi absurdo. Praticamente todas as lógicas não clássicas que a gente teve depois foi justamente depois disso. Aí a gente tem essa notação maravilhosa que a gente usa hoje. E o livro Principia, né, ele foi dividido em 6 partes, em 6 grandes partes. E eu não vou falar sobre cada uma delas, eu só vou dar uma visão geral, né. A primeira, ela fala sobre lógica matemática. Né, cálculo proposicional, cálculo de predicados, os axiomas que são usados no sistema, as noções de relação, de propriedade, classe e tudo mais. Para mim, ao meu ver, é a parte mais importante porque eu estudo lógica, né? Essa área que eu gosto eu não sou muito... Tipo, eu acho matemática da hora, mas não é minha área. A segunda parte lida com aritmética cardinal. Então ele vai falar sobre relação entre números cardinais e classes, tipos de relações indutivas, né? Que é de onde vai surgir, inclusive, a noção de relação de ancestral, que já existia em Frege, e que é usada para formar o princípio da indução matemática, né, que não tem nada a ver com a indução das ciências naturais, né, do Hume, não tem nada a ver. Na terceira parte, e aí já é no segundo volume, ele vai lidar com a definição de propriedades lógicas de números cardinais. Então, são definidas várias noções, como a de número, que eu falei, né, que só acontece lá no segundo volume, junto com a prova de 1 mais 1 igual a 2, a adição, a soma, a adição e a soma, a adição, a multiplicação, a exponenciação, enfim, essas coisas mais simples assim. A quarta parte vai lidar com a aritmética de relações. Então, eles apresentam propriedades que são análogas às da soma e da multiplicação e exponenciação, só que para relações quaisquer e não apenas relações numéricas. A quinta parte, né, penúltima, lida com séries. Então, ele apresenta uma teoria geral das séries, propriedades de relações, limites de função, convergência de séries, continuidade, essa coisa que a gente já estuda na faculdade, né? E a sexta e última lida com a teoria da quantidade. Então ele fala sobre razão, no sentido de razão em proporção, né? de fração, não de razão, de mente, né? Enfim, medidas, vetores e etc. Como eu disse, tinha ainda, né, uma segunda não, tinha um quarto volume ainda que falaria sobre geometria, mas ele não foi escrito, né? E com esse trabalho todo, e na verdade, além disso, né, o Principia ele teve 2 edições. Na segunda edição ele ainda adicionou alguns apêndices. O primeiro falando sobre o Sheffer's Stroke, né, eu já fiz um vídeo sobre ele. Lá no começo, né, o vídeo sobre os operadores, e que ele simplifica, né, as noções do Principia. As noções primitivas que ele define de junção. Ele começa com disjunção e negação, né, e a partir dessas 2 noções ele define as outras. E aí o Sheffer foi lá e mostrou que você consegue reduzir isso ainda mais e usar um único operador. Então ele faz um apêndice explicando isso daí, e ele faz um outro sobre o axioma da redutibilidade, né, e mais um sobre funções proposicionais. E com esse trabalho todo no Principia, os dois, né, tanto o Russell quanto o Whitehead, tinham o objetivo de traduzir as noções da aritmética do piano em noções da lógica, né, e não só do piano, né, enfim, coisas básicas como o conjunto também seriam expressas em funções da lógica. E ele queria provar também os axiomas do piano a partir dessas proposições da lógica. Eles achavam que não só os métodos de raciocínio, mas também os próprios objetos de estudo da matemática, né, como as classes, os números, as funções e tudo mais, poderiam ser derivados da lógica. Então, por exemplo, a frase existem exatamente 2 coisas que são P, sendo que P é um predicado qualquer. Essa frase,
ela pode ser expressa em lógica de primeira ordem de maneira que a gente não utilize o conceito de número, nem do número 2 e nem de qualquer outro vocabulário matemático, né? Então a gente consegue fazer isso da seguinte maneira: existe um x e existe um y, né? Porque a gente está dizendo que existem exatamente duas coisas, então é um x e um y. Tal que, o que a gente precisa aqui? Se são exatamente duas coisas, então existe um x, existe um y e os dois não podem ser a mesma coisa, porque se forem a mesma coisa não são duas coisas, são uma só. Então x e y tem que ser diferentes. Então existe um x, existe um y, tal que x é diferente de y, né? E além disso, qualquer coisa que for p, vai ser ou x ou y. Ou seja, para todo z, esse z vai ser p se e somente se o z for igual a x ou o z for igual a y. Por quê? Porque eu estou dizendo que tem exatamente duas coisas que são p. Então, se você tem uma coisa que é p, essa coisa tem que ser ou x ou y, um dos dois. Então, com essa frase aqui, né, em lógica de primeira ordem, ela diz exatamente isso que está escrito aqui em cima, né? E a gente consegue traduzir então essa noção, que aparentemente é numérica, em uma noção que não utiliza números, né? Aqui, na verdade, faltou um parênteses aqui. Então, de maneira parecida com a de Frege, Russell usou a noção de classe similar, né? E a classe similar significa a mesma coisa que classe equinumérica, né, no sentido do Frege. E com essa noção, os números naturais, então, eles foram definidos, né, nominalmente como classes de classes similares. Então, por exemplo, o número 0 era a classe contendo a classe vazia. O número 1 era a classe de todas as classes similares a 0, ou seja, de todas as classes equinuméricas a 0. Peraí, mas o que é a classe 0, então? Deixa eu escrever aqui. O 0, ele é a classe que contém a classe vazia. Muito bonitas essas chaves aqui. O 1, ele é a classe de todas as classes similares a 0, ou seja, todas as classes equinuméricas a 0. A classe 0 é a classe que contém o conjunto vazio, ou seja, só tem um elemento. Isso quer dizer que o número 1 é justamente a classe de todas as classes unitárias. Mesma coisa, o número 2 é definido como sendo a classe de todas as classes similares a 1, ou seja, é a classe de todas as coisas que tem dois elementos, a classe de todos os pares. O número 3 seria a classe de todos os trios, né, de todos os triplos, enfim. E assim por diante. E é importante notar, né, que a diferença entre 0, a classe vazia, e o nada, né? O 0 é um número que ele está definindo, que o 0, no caso, é uma classe que contém a classe vazia, né? A classe vazia não é nada, tipo, ela não é o nada, né? Ela é alguma coisa, ela é um conjunto que não tem membros. E o vazio é o vazio, né? Enfim, é o nada. Então são coisas diferentes, tá? Faz diferença no sistema do Russell. E para evitar, né, os problemas, os paradoxos do Frege, do Cantor e do próprio sistema dele que ele encontrou, ele desenvolveu a sua teoria dos tipos, né, que ele chegou a apresentar ali um esboço no apêndice do Principles, mas não ficou muito legal, né? E aí só no princípio é que ele foi desenvolver melhor essa teoria. Ele até fez um outro artigo, mas essa teoria é tão complicada que ela aparece de maneiras diferentes ao longo da vida acadêmica, né, do Russell, então ela é uma teoria meio complicada. Mas ela começa com a assunção de que toda função proposicional, φ de x, tem um determinado escopo de significatividade, dentro do qual o x, né, que é a variável sobre a qual essa função se aplica, é um escopo dentro do qual o x tem que estar para que essa função seja significativa, né, para que essa função, quando for avaliada em x, seja significativa. E dentro desse escopo de argumentos, a função é verdadeira ou falsa, e fora desse escopo ela não é nem verdadeira nem falsa, ela não faz sentido, ela é nonsense. E isso acaba restringindo a quantificação. Um enunciado, né, uma das consequências dessa teoria é que um enunciado sobre a totalidade de uma determinada coleção só pode fazer sentido se essa coleção fizer parte desse escopo, né, de significância dessa função proposicional. Então, por exemplo, φ de x está falando sobre x. Esse x ele tem que estar dentro de... eu vou chamar de domínio, tá? Não é a melhor palavra. Ele tem que estar dentro de um domínio, que é o domínio das coisas sobre as quais essa função φ aqui pode falar.
Tá? Então vamos supor que são essas três coisas aqui. E o W não está nesse domínio. Então se a gente fizer alguma coisa aqui como φ de W, isso aqui não vai fazer sentido algum. Não faz sentido porque o W está fora do conjunto das coisas sobre as quais nós podemos falar. Né? Então o que a teoria dos tipos faz é isso. Ela reduz o escopo, né, daquilo que você pode falar para evitar problemas. E eu vou mostrar já como que ela faz isso. Então a ideia, né, da teoria dos tipos é ordenar sentenças dessa linguagem lógica em uma hierarquia. E é uma hierarquia de tipos. Ela começa com o primeiro nível, né, que tem os indivíduos. O segundo nível, que vai ter conjuntos de indivíduos. O terceiro, que vai ter conjuntos de indivíduos e assim por diante, né, infinitamente. E dessa maneira, ele evita a formação de sentenças que envolvam coisas como o conjunto de todos os conjuntos. Porque, nesse caso, o conjunto deveria conter a si mesmo. E uma das restrições que a teoria dos tipos faz é que quando você tem uma coisa do tipo x é um elemento de y, x e y são coisas que, nessa teoria dos tipos, elas recebem um índice. É um índice que determina o tipo lógico dessa coisa, né, que a gente não sabe o que é. Pode ser uma classe, pode ser um indivíduo. Mas ela recebe um índice, né, n, por exemplo, e m. E essa expressão aqui, x é um elemento de y, só vai fazer sentido se o n for menor do que m. Né? No caso, m aqui é um conjunto, o y, né, é um conjunto, o x é um elemento desse conjunto, e isso aqui só pode fazer sentido se, agora traduzindo em termos da teoria dos tipos, né, se o tipo lógico do conjunto for maior do que o tipo lógico do indivíduo. Né? Então, quando a gente fala sobre o conjunto de todos os conjuntos, esse conjunto deveria conter a si mesmo. Né? A gente teria coisas aqui, como x pertence a x. Né? Só que isso aqui não pode acontecer. Pela teoria dos tipos é proibido a gente fazer isso daqui. Porque você teria um elemento de um tipo contendo um elemento que é do mesmo tipo. Contendo não, né? Pertencendo a um elemento do mesmo tipo. E isso não pode acontecer. Né? E existem duas versões da teoria dos tipos. A primeira, que é a mais simples, né? O universo de discurso forma uma hierarquia dessa maneira que eu acabei de descrever, né? De indivíduos formando o menor tipo, conjuntos de indivíduos formando o próximo, conjuntos de conjuntos formando o próximo, e etc. E essas variáveis são indexadas, né, para indicar esse tipo, e essa restrição de tipo, né, implica na impossibilidade de fórmulas como essa daqui. Né? Só isso daqui já bloqueia o paradoxo de Russell. Aquele paradoxo do conjunto de todos os conjuntos que não são elementos de si mesmo. Porque a propriedade de ser um elemento de si mesmo, como eu vou falar depois, ela requer coisas como isso daqui, que não são permitidas. Né? Nem isso e nem isso daqui. Tá? A negação disso também não é permitida. Isso aqui é nonsense. Tá? Pro Russell, é claro. E a outra versão da teoria dos tipos é a teoria dos tipos ramificada. E ela é até mais forte do que a anterior porque ela descreve uma hierarquia não só de objetos, mas também de sentenças abertas e fechadas, né? No caso, proposições ou funções proposicionais. E ele vai dizer então que proposições, né, ou funções proposicionais só podem ter quantificadores sobre proposições ou funções proposicionais de ordens abaixo da sua ordem. Então, quando você tem uma proposição, uma função proposicional, né, P, que ela está falando sobre uma proposição Q, a ordem de P, N, tem que ser maior do que a ordem de Q, que é aquela que ela sobre a qual ela está falando. Né? E depois eu vou mostrar como que isso aqui resolve, né, o paradoxo, apesar de já deve ter dado para ter uma ideia de como que isso é feito. Né? Mas para justificar essa teoria dos tipos, o Russell ele introduz o princípio do círculo vicioso. E o que esse princípio diz? Ele também é um pouco complicado porque ele não é, na verdade ele é enunciado, né, de maneiras diferentes e nenhuma delas é precisa, né, tipo essa daqui é a definição. Ele apresenta ela de algumas maneiras. Mas o que esse princípio diz é o seguinte: o que quer que envolva a totalidade de uma determinada coleção não pode ser um membro dessa coleção, não pode ser definível apenas em termos dessa coleção. Em uma formulação mais precisa, esse princípio diria que o que quer que contenha uma variável aparente, né, o que hoje a gente chama de variável ligada, ele chamava de variável aparente. Né, o que quer que contenha uma variável ligada não pode ser um valor possível para essa variável. Ou seja, qualquer coisa que contiver uma variável ligada tem que ser de um tipo maior que o tipo dos valores possíveis para aquela variável. Então isso significa isso daqui que eu falei,
que se a gente tem uma proposição P que fala sobre uma proposição Q, e se a ordem de Q for M, a ordem de P tem que ser N, e tem que ser maior, né, do que M, e não apenas maior, ela tem que ser M mais 1. Né? A gente tem aqui, então, por esse princípio do círculo vicioso e pela teoria dos tipos, a gente tem que o N tem que ser exatamente M mais 1, ele tem que ser de um tipo acima, tá? Para que isso aqui seja uma fórmula sintaticamente válida. Tá? Isso daqui é mais uma restrição de sintaxe, tá? de sintaxe, na verdade. A gente tem aquelas regras de formação, né? A gente tem P, por exemplo, né? P ou Q. Isso aqui é uma fórmula bem formada porque a disjunção precisa de duas fórmulas bem formadas em cada lado, e P e Q são fórmulas bem formadas, e enfim, a gente tem essa definição recursiva, né, das regras sintáticas. E a mesma coisa com o sistema do Russell, né? Só que além disso ele adiciona essa restrição às fórmulas, né, que impede que a gente faça coisas como isso daqui, que são paradoxais, né? X pertence a X. Então, ele fez essa teoria dos tipos, né, para evitar o paradoxo que ele havia encontrado no seu sistema. E não só isso, né, ele também propôs isso como uma solução para todos os paradoxos, porque ele dizia que todos os paradoxos resultam da violação do princípio, né, do círculo vicioso. E esses paradoxos eles podem ser separados em dois tipos, os lógicos ou os semânticos. E ele enuncia, né, alguns desses paradoxos. Eu vou mostrar apenas um de cada aqui, tá? E é o seguinte: o paradoxo semântico principal que ele apresenta eu acho que talvez o paradoxo mais conhecido, né, que é o paradoxo do mentiroso. E ele pode ser enunciado de várias maneiras, mas a mais conhecida e a que o Russell usa é essa daqui, né, é a frase "eu estou mentindo". Se essa frase for dita por alguém, né, se essa proposição for dita por alguém for verdadeira, então o que ela afirma é o caso, né? E como ela afirma que a pessoa que disse está mentindo, né, então essa proposição é falsa. Ou seja, se ela for verdadeira, ela é falsa. Só que se ela for falsa, então o que ela afirma não é o caso. Ou seja, não é o caso que a pessoa está mentindo, então a pessoa está falando a verdade. Então a frase não é falsa, ela é verdadeira. Isso quer dizer que ela é verdadeira se ela for falsa, e ela é falsa se ela for verdadeira, e isso é uma contradição. E a solução do Russell para esse paradoxo, com a teoria dos tipos, é na verdade bem simples. Ele vai dizer o seguinte: quando alguém diz "eu estou mentindo", essa pessoa, essa frase, na verdade, ela está omitindo algumas informações. O que a pessoa realmente está dizendo é o seguinte: ela está dizendo que há uma proposição P de ordem N, que eu estou afirmando, e que é falsa. Só que essa proposição toda, né, essa que está entre aspas aqui, ela está falando sobre uma determinada proposição P, né? Então vamos chamar essa proposição toda aqui, vamos chamar ela de Q, tá? A proposição Q está falando sobre essa proposição P. Pela teoria dos tipos, a ordem da proposição Q tem que ser maior do que a da proposição P, sobre a qual ela está falando. E aqui a gente está vendo que a ordem da proposição P é N. Isso quer dizer que a ordem de Q tem que ser N mais 1. Né? Vou colocar aqui embaixo, N mais 1. Né? E o P aqui é N. Então o que acontece aqui é o seguinte: como essa proposição Q fala sobre P, a proposição Q, que é isso aqui tudo, ela é, na hierarquia dos tipos, maior do que a P. Então isso quer dizer que a pessoa em questão não está afirmando qualquer proposição de ordem N, porque a proposição que ela afirma é essa Q, que é de ordem N mais 1. Então isso quer dizer que essa primeira parte aqui, né, há uma proposição P de ordem N que eu afirmo, isso daqui é falso, porque a pessoa em questão não estaria afirmando nenhuma proposição de ordem N, mas sim uma proposição de ordem N mais 1. Então isso quer dizer que o paradoxo do mentiroso, para o Russell, é simplesmente falso. Ele não é paradoxal. E a falsidade dele não implica na verdade, porque a ordem dessas proposições são diferentes, né? Não apenas as proposições são hierarquizadas, mas a própria noção de verdade também é dividida em tipos, né? Então a verdade da proposição P e da proposição Q estão em níveis distintos. Por isso que o paradoxo é resolvido assim. Entendeu? E o paradoxo lógico que ele apresenta, o principal é o próprio paradoxo, né? O paradoxo de Russell, o paradoxo do barbeiro, o paradoxo do conjunto dos conjuntos que não são elementos de si mesmos, né? Porque é o seguinte, ele estava trabalhando, né, em uma prova, isso, inclusive ele escreve, eu acho que no prefácio do Principle, se eu não me engano, ele estava trabalhando em uma prova, né, revisando na verdade uma prova, sobre a inexistência do maior número cardinal.
E ele considerou alguns casos particulares. E ele viu que algumas classes são elementos de si mesmo. Por exemplo, a classe das coisas abstratas. Essa classe é uma coisa abstrata. Então ela é um elemento de si mesmo, né? Só que ele viu também que tem classes que não são elementos de si mesmo, como por exemplo a classe dos cavalos. A classe dos cavalos não é um cavalo, é uma classe. Então ele pensou na classe R das classes que não são elementos de si mesmo. E se esse conjunto R, né, quando eu falar classe, eu entendo como conjunto, tá? O Russell chamava conjunto de classe. Se esse conjunto R for um elemento de si mesmo, então ele tem que não ser um elemento de si mesmo, porque ele contém apenas as classes que não são um elemento de si mesmos, né? Então se ele for um elemento de si mesmo, ele não vai ser um elemento de si mesmo. E se ele não for um elemento de si mesmo, então ele vai ter que ser, porque tudo que não está nessa classe tem que ser um elemento de si mesmo. Ou seja, ele é um elemento de si mesmo, somente se ele não for um elemento de si mesmo, o que é contraditório. E a solução é parecida com a do paradoxo anterior, só que o resultado é um pouco diferente. Porque para o Russell, uma classe, né, um conjunto, é sempre definido por uma função proposicional. Então, a classe dos homens, por exemplo, é definida pela função proposicional x é um homem, né? E tudo que satisfizer x é um homem, a coleção disso tudo compõe a classe dos homens. O conjunto dos números positivos, por exemplo, é definido pela função proposicional x é maior do que zero, e etc. Então, uma classe é definida por uma função, e portanto pressupõe essa função que define ela, né, uma função proposicional. Então, isso significa que uma classe não pode ser um argumento para uma função que define ela mesma, porque isso violaria o princípio do círculo vicioso, né? Você estaria passando uma função como um argumento da própria função. Isso, inclusive, é o que zoa o sistema do Frege, porque ele permitiu isso. Então, em outras palavras, a propriedade de ser um elemento de si mesmo, ou de não ser um elemento de si mesmo, que é justamente essa parte aqui, viola o princípio do círculo vicioso. E isso não é permitido. Então, enquanto que o paradoxo semântico do mentiroso é falso, os paradoxos lógicos, né, o paradoxo de Russell, ele não é paradoxo, ele é nonsense. Porque essa fórmula aqui, né, x é um elemento de x, ou x não é um elemento de x, isso não faz o menor sentido dentro do sistema do Russell. Então é assim que ele resolve, né, esse problema, né? A fórmula em questão não faz o menor sentido. E uma noção derivada da teoria dos tipos é de sistema de tipos, que é um recurso usado, né, em linguagem de programação para categorizar tipos de dados. Então você vai categorizar os dados como sendo uma string, ou como sendo um float, ou um array, um inteiro, um ponteiro, enfim, coisas desse tipo, né? Quando você tenta fazer uma soma aritmética, ou enfim, qualquer outra operação entre, por exemplo, um número inteiro e uma string, o computador não vai saber o que fazer. Dependendo da linguagem de programação, pode dar um erro, ou ele pode ter alguma operação pré-definida, né, quando o usuário fizer isso, mas o computador não sabe fazer essa conta de fato, né? O programador do compilador é que tem que ir lá e escrever uma rotina que vai lidar com isso, porque o tipo de um número inteiro é diferente do tipo de uma string, entendeu? Então tá aí uma aplicação prática, né? Claro que essa não é a teoria dos tipos, mas isso foi derivado dela, né? Uma noção que foi derivada da teoria dos tipos. Inclusive a teoria dos tipos ela foi aperfeiçoada depois pelo Church e outras, Ramsey também criticou ela, enfim, ela foi aperfeiçoada um pouco depois. E apesar de o princípio ter conseguido mostrar em detalhes, né, a derivação de teoremas sobre teoria dos conjuntos, aritmética finita e transfinita e várias outras coisas, ainda tinha alguns problemas. Porque os axiomas do sistema, junto mesmo com a teoria dos tipos, não permitem deduzir que existem infinitos objetos de um determinado tipo. Porque esses axiomas não deixam nem você inferir que existe mais de um indivíduo. Então, não seria possível, por exemplo, provar a existência de infinitos números naturais, já que eles são definidos como sendo classes de classes, né? Então, para resolver esse problema, o Russell e o Whitehead introduziram o axioma do infinito, que diz basicamente que há infinitos indivíduos. E aí esse axioma era aplicado nos teoremas que requeriam ele. Só que, mesmo assim, ainda tinha alguns problemas, porque por conta da divisão em camadas, né, da estratificação feita pela teoria dos tipos, os números inteiros, os racionais, os irracionais e até números que são definidos por funções, tipo funções que são aplicadas em si mesmo, né, tipo x ao quadrado, etc. Como são aplicações sucessivas de funções, esses números se encontram em tipos diferentes,
né, em tipos lógicos diferentes. É uma consequência da teoria dos tipos. E dessa maneira não teria nem como você fazer uma soma, né? Não tem como você somar duas coisas de tipo diferente, tipo, não ia funcionar. Então eles precisaram limitar a teoria dos tipos, que já era uma limitação, a lógica que eles tinham, né, para resolver esse problema. E aí isso fez com que eles postulassem o axioma da redutibilidade. Então esse axioma diz que para qualquer função proposicional existe uma função, qualquer função proposicional, no caso, em qualquer nível, né, em qualquer tipo. Para qualquer função existe uma função equivalente de tipo 1. Então, formalmente, esse axioma é representado da seguinte maneira. Para todo psi, existe um φ, tal que para todo x, o psi de x é equivalente a φ de x. Né? Essa exclamação aqui serve para dizer que essa função toda aqui é uma função predicativa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso daí, mas uma função é predicativa se ela for do menor tipo que é compatível com o tipo dos seus argumentos. Então, tipo, se x for do tipo n e f for do tipo n mais 1, então se você tiver f x, isso daqui vai ser uma função predicativa. Tá? É um negócio bem chato, eu não vou entrar em detalhes, mas é só um detalhe mesmo. E esse axioma diz então que para qualquer função psi, na verdade, né, de qualquer tipo, existe uma função predicativa φ equivalente. Tá? Então, por exemplo, a identidade no princípio matemática, ela é definida da seguinte maneira. X é idêntico a y se e somente se y tiver todas as funções predicativas φ que o x possuir. Né? E para eliminar essa noção de função predicativa, a gente aplica o axioma da redutibilidade. Né? Então esse φ aqui, que está sendo uma função predicativa, a gente consegue eliminar ele e achar uma função psi correspondente de tipo 1 e eliminar isso daqui. Né? E aí a gente acaba então com a definição comum, né, de identidade, que é a lei o princípio da indiscernibilidade dos idênticos de Leibniz, né, que diz que basicamente duas coisas são idênticas se os predicados que uma tem também se aplicam à outra e vice-versa. E aí com isso daí ele basicamente tenta resolver, né, esses problemas. Então ele construiu a teoria dos tipos, fez lá o tipo de indivíduo, classe de indivíduos, classe de classe, foi montando tijolinho por tijolinho e aí deu ruim. E aí o que você faz? Você coloca um axioma que diz que para qualquer tipo que você tiver, você consegue achar uma função correspondente de tipo 1 que é equivalente. Então, o axioma da redutibilidade ele é considerado aí como se fosse uma gambiarra lógico-matemática que o Russell fez para tentar corrigir esses problemas. E esses dois axiomas, né, o do infinito e o da redutibilidade, eles são bem controversos. O axioma do infinito diz que existe uma infinidade de objetos. Isso daí já é bem esquisito porque, enfim, ele pode ser criticado quanto à sua logicidade, né, por assim dizer, porque a assunção de que existe uma coisa era considerada empírica e não lógica. E aí você vira e fala que existem infinitas coisas, infinitos indivíduos, é um negócio complicado. E o segundo, né, o da redutibilidade, ele foi proposto como eu disse, né, como uma maneira de limitar a teoria dos tipos. Só que ele foi criticado porque ele parece que é simplesmente ad hoc, né? Ele não tem qualquer justificação lógica ou filosófica, ele é justamente uma gambiarra. Tava com um problema ali, você meteu um durepox na torneira para consertar. Né? Não tem uma justificação, ele é pouco autoevidente, por assim dizer. Ele foi muito criticado por isso, tanto que na segunda edição o Russell até cogita abandonar esse axioma. Na segunda edição do Principia, né? O Russell fala sobre a possibilidade de abandonar esse axioma. E o Principia, ele popularizou, né, a lógica matemática, querendo ou não, porque ele usa uma notação bem mais amigável que a do Frege, né, apesar de ser um pouco complicada ainda. Mas, enfim, com isso daí ele conseguiu mostrar, né, todo o poder expressivo, todo não, né, mas enfim, boa parte do poder expressivo da lógica matemática e dedutivo, né, da lógica proposicional e de primeira ordem. E várias noções, né, como a de funções proposicionais, construções lógicas, a própria teoria dos tipos e teoria das descrições, além do início das descobertas nessa área da metalógica, né, que a gente vai ver nos próximos vídeos, tudo isso daí surgiu com os trabalhos do Russell e com o Principia. E além dos axiomas em questão, o Principia, né, depois publicado, ele foi criticado em outras coisas também. O Wittgenstein, que foi amigo, né, e aluno do Russell, levantou umas críticas quanto ao método usado, porque ele diz o seguinte,
o Principia se propõe a revelar as bases da aritmética, né? As bases fundamentais da matemática, não só da aritmética. Só que a complexidade que é usada no Principia para você fazer as provas é tão grande que quando você vai provar uma coisa, você parte de princípios que aparentemente são evidentes e a partir deles você prova coisas que não são tão evidentes assim, né? Que por isso precisam de prova. Só que os princípios que o Russell partiu não são tão evidentes assim, sabe? Assim, você demora 800 e tantas páginas para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Para mim, pelo menos, 1 mais 1 igual a 2 é muito mais evidente do que aquele tanto de axioma que é complicado de você entender, né? Então foi basicamente essa crítica que o Wittgenstein fez, né? As noções básicas, né, de contagem e de aritmética básica que a gente tem são bem mais fundamentais do que aquelas coisas que o Russell estava fazendo ali, né? E o fato de haver essa discrepância entre o que o Russell estava fazendo no Principia e o que a gente usa na aritmética básica, para ele, né, para o Wittgenstein, é uma evidência de que tem um erro no Principia, né, e não na contagem que a gente faz, não na soma e nessas coisas simples. E além disso, os métodos de cálculo que foram desenvolvidos no Principia, eles só podem ser usados na prática com números pequenos, né? Se você tentar somar 1 trilhão e 500 bilhões usando só a notação do Principia, eu acho que você não vai ter tempo de vida suficiente para chegar na metade, porque vai ficar um negócio absurdo. Então, na prática, é completamente inútil o sistema dele, né? Para números maiores, a fórmula fica muito grande. E aí, para o Wittgenstein, isso daí mostra que o Principia depende de técnicas aritméticas não artificiais, né? Que seriam artificiais nesse caso para você reduzir o tamanho da fórmula, mas que de alguma maneira o Principia depende dessas técnicas que a gente já usa hoje em dia, né? De escrever 1 mais 1 igual a 2 e, enfim, fazer provas muito mais simples e tudo mais, né? E não o contrário, né? Não que isso que a gente faz hoje depende do que o Russell se propôs a provar no Principia. E o próprio Gödel também criticou o Principia. Ele fez um artigo, eu acho que é Russell's Mathematical Logic, alguma coisa assim. E ele diz que o sistema, né, do Russell, né, o Principia, foi um retrocesso em comparação ao Frege. Porque, segundo, né, o Gödel tinha falta de precisão formal no sistema. Faltava um tratamento sistemático e mais preciso da sintaxe que foi utilizada, né, no formalismo. E ele diz que considerações sintáticas, né, que o Russell omitiu foram omitidas até mesmo nos casos em que elas eram necessárias para as provas. E isso daí, para ele, foi bastante problemático. Então, tiveram várias outras críticas também, mas eu não vou abordar todas elas aqui, o vídeo já está imenso. Provavelmente essa daqui é a segunda parte, porque ficou muito grande e eu dividi em 2. Mas é isso daí. O que eu tinha para falar era mais ou menos isso. No próximo vídeo, provavelmente eu falarei sobre os teoremas de Gödel, né, os dois da incompletude. Não sei se eu faço um vídeo separado para o teorema da completude. Eu vou pensar aqui ainda. Mas é isso daí. Qualquer coisa deixe nos comentários. Se eu falei algo errado, por favor, deixe aí corrigindo, que eu fixo o comentário, eu faço alguma coisa para todos vejam, porque, enfim, eu estou falando aqui há 1 hora e talvez eu tenha falado algo errado. Mas é isso daí. E até o próximo vídeo. Valeu!